E eu queria que você aquietasse um pouquinho aí a sua alma, amém? Às vezes a gente fica, inquieto, agitado, nossa mente acelerada com tantas coisas e pensamentos, ansiedades às vezes aí, sendo acometidos de setas de ansiedade, já pensando no dia de amanhã, né? Quantas pessoas já não estão pensando aí no dia de amanhã, o que vão fazer e tal. E nós não queremos que você seja sabotado, roubado em toda essa aceleração aí de pensamentos. Eu quero que você nesse momento feche os seus olhos, por favor, aí onde você está, feche os seus olhos, de verdade. Dá uma respirada fundo aí mesmo, assim, aquela respiração bem fundo. Sim, isso. Senhor, eu quero te pedir na pessoa do Teu Espírito Santo, que Tu és bem-vindo aqui, a esse lugar, a esse tempo, a esse momento. Nós queremos colocar as nossas vidas mais uma vez diante de Ti. Que Tu tenhas liberdade, amado Espírito de Deus, de se mover, de nos alcançar em mente, alma e coração. Tira agora, Pai, toda ansiedade excessiva, descompensada, que tem desequilibrado as nossas emoções. Nós queremos lançar toda a nossa ansiedade diante de Ti, e derrame paz agora, Deus, sobre os corações, no nome de Jesus, confiança de que o Senhor vai permanecer cuidando de você, no nome de Jesus, e Tu possas trazer cativo as mentes, os pensamentos, a Sua palavra, a Sua voz essa noite, que possa nos alcançar, que possa ecoar dentro de nós. Encontra um terreno fértil, apto, capaz de acolher a semente e de fazê-la florescer e frutificar, Pai. Repreendemos todo assédio, toda a distração, Pai, e queremos que o Senhor traga cativo toda a mente e todo o coração, a pessoa do Teu Espírito, a Sua palavra e a Sua voz, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pergunte aí para a pessoa que está do seu lado, nós temos falado sobre o que aqui nos domingos? Temos falado sobre temor. E eu confesso a você que eu até tentei sair do tema, mas não consegui. Então você vai ter que me suportar ainda um pouco, para nós estarmos falando ainda um pouco sobre temor do Senhor. Amém, irmãos? Amém? Quem tem sido edificado sobre essa palavra? Quem tem achado que a sua ótica mudou, a sua visão tem sido mais alargada, amém nisso? Amém? O desejo do nosso coração é que isso possa estar entranhado dentro de você e que mude de verdade a sua forma de enxergar, de se perceber. Esse tema tão vasto, queridos, esse tema tão importante, e que ele é um alicerce para uma expectativa que está no nosso coração. Amém? Ele é um alicerce. Ele é também um guardião sobre algo que nós precisamos estar buscando, porque fala de um propósito. O Senhor tem um propósito, que nós sejamos santos, sim ou não? Sim ou não? A palavra diz isso. A palavra diz isso. Mas eu quero lhe dizer que o guardião da nossa santidade é o temor do Senhor. Amém? Aquele que pode guardar a nossa santidade é o temor do Senhor. Então hoje a gente vai dar um mergulho ainda mais, relembrar algumas coisas e falar aqui sobre algo que tem a ver ainda, mudando e alargando ainda mais o nosso entendimento. Amém? Amém?
Temos falado que a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem. Amém? A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, o qual eles vos dará a conhecer a sua aliança. O Senhor, Ele quer revelar os compromissos que Ele tem na aliança com você. Ele quer revelar os segredos dessa aliança, desse pacto que Ele tem com você. E Ele só vai revelar isso, Ele só vai fazer conhecido para aqueles que temem a Ele. Mas deixa eu lhe falar uma coisa aqui, que durante essa semana ainda fiquei mastigando um pouco isso. Quando a gente fala de pessoas importantes, é claro que a gente vai colocar Deus em um escalão que não pode ser comparado a nada. Amém? Amém? E esse é o fato da gente estar falando muito sobre isso, nessa questão do temor, tem a ver em conhecer quem Ele é. Mas, de forma prática, quando a gente fala de pessoas importantes, de celebridades, geralmente nós conhecemos essas pessoas, nós sabemos quem elas são, né? Quando a gente fala assim de pessoas importantes, né? Vamos traçar aqui esse racional, né? E vamos falar aqui a linguagem dos jovens, né? Principalmente dos homens. O Brasil inteiro conhece quem é Neymar, sim ou não? Sim ou não? Nós conhecemos quem é Neymar, não é verdade? Sim ou não? Pessoas importantes, por exemplo. Falando de pessoas importantes, muita gente aqui conhece aqui Michel, que é uma pessoa importante, um influencer digital, né? Um cara, enfim. Mas, quando a gente fala dessas pessoas, Neymar, conhecemos quem é ele, Michel, conhecemos quem é ele, mas você acha que ele conhece quem é você? Sabemos quem é ele, mas a maioria, eles não sabem quem nós somos. Sim ou não? Dentro dessa esfera de conhecimento, nós precisamos mudar um pouco esse nível nosso de conhecimento, porque nós talvez até saibamos quem é Deus, mas Ele sabe quem nós somos na intimidade. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Porque eu estou falando sobre intimidade. A intimidade é saber quem as pessoas são, mas o nível de intimidade fala de um outro nível. Você me entende? Você me entende? Você está compreendendo isso? Mas agora nós vamos pensar em uma coisa, tá certo? Vamos supor que nós tenhamos a oportunidade de conhecer na intimidade algumas pessoas. Pessoas importantes. Então, vamos supor que de repente nos surja a oportunidade de conhecer uma pessoa importante, na intimidade. E aí, essa pessoa, ela está abrindo esse espaço para nós. Ele vai dizer, olha, eu quero que você me conheça, Herbert, na intimidade. E aí, Neymar vai mandar para você o jatinho dele e vai te levar para a nova mansão que ele tem lá em Dubai. Vai mandar te pegar aqui. E aí, vai vir com o jatinho, pega você, Monique vai também, né? Monique vai também. Davizinho vai também, né? Enfim, vai a família toda. Chega lá na mansão. Quando chega lá na mansão,
o mordomo de Neymar vai te atender. E Neymar já está pronto para te receber. Mas quando você chega lá e Neymar vem receber, você chega para o mordomo e diz para ele: eu não quero ser atendido por Neymar. Eu quero falar com você, o mordomo. E aí o mordomo disse: não, mas peraí. Neymar está pronto para te receber. Ele fez tudo isso para ele te conhecer. Mas eu não tenho interesse, eu não quero falar com ele, eu quero falar com você, o mordomo. Como é que você acha que Neymar vai se sentir em cima disso? No mínimo estranho, né? Pô, eu mandei o jato para ele, estou trazendo a família para ele, e ele não quer falar comigo. Ele quer falar com o mordomo. O que é que eu estou querendo falar com isso, gente? Isso já aconteceu. E eu quero ler um texto com você para que você entenda que isso já aconteceu. Vamos abrir lá em Êxodo capítulo 20, verso 18. Diz o seguinte: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo. Olha o que Moisés responde ao povo: não temais. Mas aí não temais, o que Moisés está dizendo era: não tenham medo. Não tenham medo. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Olha a resposta de Moisés. O Senhor se revela naquele monte de forma muito extravagante, poderosa. Imagina, o monte estava lá, trovão, relâmpago, monte lá aceso, tocando fogo, monte fumegante. Era aquela visão. O povo, de fato, teve medo. Mas o sentimento não era medo, não era para ser medo. O sentimento e a percepção deveria ser de temor. E Moisés fala isso. Disse: olha, não é para vocês terem medo, é para vocês terem um temor. Porque esse monte está revelando um pouco de quem ele é. Está revelando um pouco da sua glória e da sua presença. Mas o povo disse: nós não queremos isso. Nós não queremos falar com esse Deus. Nós queremos que tu fales conosco, Moisés. E Moisés disse: não tema. O Senhor quer provar o coração de vocês, para que vocês tenham temor, para que vocês não pequeis. O temor, ele nos protege do pecado. Amém ou não amém? Você está entendendo? Mas aquilo que o povo estava dizendo para Deus, ele disse: Senhor, nós queremos Moisés. Nós queremos que Moisés fale conosco, e não você. Você está entendendo? Esse exemplo que eu acabei de dizer aqui
é de como nós também poderíamos nos sentir se quiséssemos falar com alguém e revelar nossa, e essa pessoa não quisesse isso comigo, com você. Como você se sentiria diante disso? Então, o Senhor falou para o povo que o povo se santificasse, o Senhor durante 2 dias, e aí o Senhor se revela dessa forma. Mas o medo, ele afasta e o temor, ele aproxima. Amém ou não amém? Você está entendendo? O temor a Deus é para que nós nos aproximemos dEle. O temor precisa realizar isso dentro de nós. Mas o que acontece nesses dias é que essa realidade, ela ainda acontece nos dias de hoje. Porque entenda juntamente comigo, aquele povo saiu do Egito, amém? Estava debaixo de um jugo de escravidão. Eles foram salvos, amém ou não amém da escravidão? Eles foram salvos do braço forte de Faraó. Eles foram libertos de um cativeiro, amém, queridos? Isso tem a ver com salvação. Então houve uma ação de Deus na realidade daquele povo que existia. E muitas vezes isso é feito com sinais e prodígios, e foi isso que o Senhor fez lá diante do Faraó e de todo aquele povo egípcio. O Senhor se manifesta com poder através das 10 pragas, sim ou não? Com poder. E aquele povo, ele viu a mão do Senhor sendo manifesta durante todos aqueles episódios. Então, houve uma ação de socorro, houve uma ação de milagres, de manifestação de poder de Deus. Aquele povo foi liberto dos seus opressores, mas, ainda assim, tinha muita gente que ainda queria voltar para lá. Tinha muita gente que ainda olhava lá para trás, né, e dizia, não, mas era melhor que a gente tivesse ficado lá. Não, mas era melhor que a gente pudesse ter sido liberto, mas pudéssemos permanecer vivendo aquela mesma experiência que nós vivemos lá. Nós pudéssemos estar envolvidos ainda com aquela mesma cultura. Nós saímos, recebemos tudo isso, vimos tudo isso, mas nós ainda queríamos estar lá envolvidos com aquele estilo de vida, com aquele mundo, e às vezes talvez até com aquele cativeiro. E o interessante, né, é que eles viram uma ação de Deus muito poderosa, porque aquele povo, ele não saiu de mãos vazias, eles saíram com prata, ouro e bronze, do povo do Egito, dos egípcios. E o interessante é que, com toda essa herança que eles trouxeram, eles não saíram de mãos vazias, a prata, o ouro, o bronze, eles pegaram o ouro todo que trouxeram de lá do Egito, e ao invés de utilizar isso de forma correta, levantaram um bezerro de ouro. Ou seja, aonde estava o temor em cima disso tudo? E ainda mais isso, eles experimentaram um poder curador nisso, né? Isso era algo que eu não tinha nem vislumbrado, isso, confesso, lá no Salmo 105, verso 37, veja o que é que diz essa palavra. Salmo 105, verso 37. Olha só o que diz essa palavra. Então fez sair o seu povo não saíram de mãos vazias, saíram
com prata e com ouro. Mas olha só o que aconteceu ainda. Ele disse: e entre as suas tribos não havia um só, 3 milhões de pessoas. Não tinha ninguém doente. Quando aquele povo realizou a Páscoa e o sangue foi derramado sobre os umbrais, aconteceu algo milagroso, poderoso. O Senhor curou a todo aquele povo e nenhum enfermo, nenhum inválido saiu do Egito. Vocês estão entendendo isso? Olha que coisa poderosa. Porque como seria se tivesse enfermos, inválidos, peregrinando durante o deserto durante todo aquele tempo? O Senhor curou naquela obra da Páscoa, através do sangue aspergido do Cordeiro, houve um mover de cura sobre o povo de Israel. Que coisa poderosa! Mas, o que é que acontece? Muitas vezes, irmãos, os nossos pecados, eles podem não serem detectados, às vezes até num ambiente de milagre, mas o pecado ele não pode se esconder diante da luz da glória de Deus revelada no nosso meio. Diante da glória, o pecado vai ser revelado. Diante da glória não tem compatibilidade daquilo que é santo com o que é profano. Do santo com o pecado não tem. A glória vai revelar o nosso pecado. Todas as vezes que a glória foi manifesta, o pecado foi revelado. Isaías, ai de mim. João, porque a glória, ela faz isso. O que é que acontece? Acontece é que depois de tudo isso, que o Senhor revela isso lá no monte, e o povo entendeu tudo aquilo. Veja o que é que diz Deuteronômio capítulo 5, a partir do verso 24. Eu preciso ler para que você entenda isso. E olha o que é que acontece. Eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua grandeza. E ouvimos a sua voz no meio do fogo. E olha a conclusão que eles tiveram. Hoje vimos que Deus fala com o homem. E a ideia que eles tinham era uma ideia errada. Deus revela a glória e a grandeza dele no monte. Eles ouvem a voz de Deus. E eles viram que eles não morreram. Continua dizendo: agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que tenha ouvido a voz de Deus vivo falar do meio do fogo, como nós ouvimos, e permanecido vivo? Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o cumpriremos. O povo preferiu ouvir a Moisés do que ouvir diretamente a Deus. A igreja se encontra muitas vezes assim. Essa é a situação muitas vezes da igreja. Ela quer ouvir qualquer outra coisa. Você quer ouvir o YouTube, você quer ouvir um podcast, você quer ouvir uma ministração, você quer ouvir aqui o pastor falando, você quer ouvir tudo isso, né? E nós temos muitas vezes essa história, né, do fast food. É melhor o fast food, porque é comida pronta. Eu não tenho trabalho, eu não tenho preço, eu não tenho trabalho em preparar a comida para que eu possa me alimentar.
Eu não tenho um preço a pagar de subir um monte para ouvir Deus falar. Eu não tenho um preço de me preparar, de estar, né, completamente pronto, habilitado para que o Senhor possa falar comigo. Né? Eu não estou tendo todo um trabalho de intensidade na minha vida de comunhão, na minha busca ao Senhor, de querer ter esse acesso a essa sala da intimidade, de ter uma vida de oração e de jejum e de mergulho e paixão pela palavra de Deus, para que Ele possa se revelar a mim, primeiro na revelação da sua palavra. Então, eu não tenho esse preço para pagar, porque para mim é melhor que alguém me dê a comida pronta. Sim ou não, irmãos? Essa é a nossa realidade. Que os Moisés se levantes para nós, porque é mais fácil, fala-nos tu. E esse não é o desejo de Deus, né? Porque Moisés, ele tinha fome pela presença de Deus. Amém ou não amém? E o desejo dele é que o povo também tivesse essa fome. Agora veja o que é que o Senhor falou, e isso me toca, irmãos. Isso me toca. Veja o que o Senhor falou para Moisés, Deuteronômio 5:28. Veja o que é que diz. Isso é importante, porque eu creio que Deus continua ecoando essa mesma voz para nós. O texto ele diz: ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram, em tudo falaram eles bem. E aí, olha o que aqui diz: quem dera que eles tivessem tal coração, que me e guardarem-se em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bens lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. O Senhor está dizendo: eu ouvi esse povo, mas quem dera que eles me temessem. Ei, você está aqui comigo? O Senhor, Ele estava expressando uma percepção do seu coração. Ele está dizendo: quem dera que eles me temessem, que eles guardassem os meus mandamentos. Porque o Senhor continua expressando isso ainda para a sua igreja. Quem dera que meu filho, minha filha, me temessem e guardassem os meus mandamentos, e quisessem ouvir a minha voz, e desejassem me buscar de todo o seu coração, e tivesse a disposição de pagar um preço, para que isso fosse uma realidade na sua vida. Você está comigo? Ei, você está comigo? Foi exatamente isso que aconteceu. O salmista, ele diz: Deus ouvirá e lhes responderá, aquele que preside desde a eternidade. E ele diz: porque não há neles mudança nenhuma, e não temem a Deus. Era a percepção que Deus tinha. Tem um homem de Deus que ele fala que no clube do cristianismo tem muita gente que não tem nenhum temor, vive uma vida completamente alheia da santidade do Senhor, uma vida sem temor. E a gente entende que às vezes não temos uma percepção de que os seres espirituais que regem o mundo espiritual, eles têm muito mais percepção de temor do que nós, inclusive os demônios.
Tiago, capítulo 2, verso 19. Veja o que aqui diz. E nos episódios de Jesus, isso foi real. Ele diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Essa é a realidade. Da realidade que nós precisamos mudar e ter uma virada de chave. Mas eu quero dizer para você que isso é possível. Eu quero dar uma boa notícia: isso é possível. Nós podemos estar fundamentados nesse alicerce chamado temor. E eu quero falar de um homem que viveu isso em toda a realidade da sua vida. E para mim, ele é um exemplo extraordinário disso. Porque houve um jovem que um dia ele teve um sonho. E um sonho que ele teve é que ele iria se elevar acima dos seus irmãos. E depois que esse sonho ele é compartilhado com os seus irmãos, o que aconteceu é que tudo aquilo que ele havia sonhado e havia compartilhado, tudo isso se desmoronou. E vocês conhecem a história, porque a história é extremamente contundente dentro dessa realidade. Porque José, esse jovem, ele foi simplesmente pego de surpresa em um plano arquitetado dentro da sua própria casa. Imagina você ser traído pelos seus próprios irmãos. Às vezes é difícil da gente conceber isso, mas houve um plano muito bem arquitetado, e o plano era realmente, no início, tirar a sua própria vida. E ele foi lançado dentro daquela cisterna, e foi ali esquecido. E ali, a única coisa que me vem à mente é de que ele revelou um sonho que Deus havia dado para ele. E aquele sonho lhe leva para dentro de um poço e uma cisterna, e lá ele é jogado e esquecido pelos seus próprios irmãos de sangue. E não foi um irmão. Não foi um irmão, porque quando você tem uma família grande, talvez você possa ter, de repente, uma falta de afinidade, uma dificuldade com um dos seus irmãos, mas o complô foi com todos os irmãos. Você imagina isso? Foi todos os irmãos. Todos conspiraram contra ele. Não teve nenhum sequer que pudesse dizer assim: não, a gente não vai fazer isso. Só reduziram um plano, porque ao invés de matar, vamos deixar ele aqui esquecido. Imagina, porque às vezes, querido, nós guardamos raízes de amargura, de coisas muito menores, e talvez você mesmo carrega isso, e não fala com alguém da sua casa, da sua família, né? Por muito menos do que isso, tem gente que deixou de falar com algum familiar. E hoje Deus está falando com você que isso não pode permanecer desse jeito. Mas José foi essa pessoa. E aí, ele é encontrado e ele é levado para o Egito e vendido como um escravo. De livre a um escravo. E ali começa uma nova história de José. Você sabe o que é que me impressiona no meio disso tudo? É que não existe nenhum tipo de registro de José pensando alto. Mas, Senhor, por que isso aconteceu comigo? Mas, Senhor, tem alguma coisa que está errada, não?
Senhor, não tem algum equívoco nesse processo aqui, não? Não há nenhum tipo, nem de vislumbre de algum tipo de murmuração da parte de José. Não há. E de repente ele é posto dentro da casa de uma autoridade importante lá do Egito, o Potifar, e ali começa uma nova história e ele começa sendo bem sucedido. O Senhor abençoa tudo que José faz, tudo que José faz, ele é abençoado e ele é próspero. E mesmo sendo escravo, o Potifar começa a olhar, ó, esse cara, esse escravo é diferente. Tudo que ele está fazendo dá certo. Tudo que ele faz é com perfeição. Ele tem um zelo diferente. As coisas com ele fluem diferente de todos os outros. Eu vou trazer ele para perto de mim. E trouxe ele para perto. E de repente começou a entregar algumas coisas para ele. E tudo aquilo que ele experimentava entregar para José, a coisa crescia, a coisa tomava um volume, a coisa melhorava, a coisa era muito mais aperfeiçoada. E aquilo começava a se multiplicar. E ele disse, rapaz, esse cara é diferenciado. Esse escravo é diferenciado. E começou a entregar, e começou a entregar, e começou a confiar. E de repente tudo estava nas mãos de José, e tudo o que ele fazia, Deus abençoava de uma forma extraordinária. E diz o texto que tudo era nas mãos de José. Até que uma infeliz, enviada de Jezabel, a mulher do Potifar se levanta. Agora imagina a mulher do Potifar. Uma mulher que deveria ser muito bonita, muito formosa. Uma mulher com todos os perfumes e essências do Egito. Bons perfumistas, né, Lourenço? Uma mulher com aquela seda, vestida com aquela seda, perfumada. Entra lá José, que também era um cara, diz o texto, era bonito, formoso, vistoso. Entra lá e de repente encontra aquela mulher deitada no sofá da sala do Potifar, com aquela seda transparente, aquele perfume tomando conta e dizendo, José, vem cá, José. E José corria. Todo esse texto dá a entender que essa mulher fez várias investidas. E dá a entender que José evitava de estar na casa. E cuidava dos negócios por fora. Mas num dado dia, ele foi resolver na casa de Potifar, que estava ausente. E aquela mulher coloca todo mundo da casa para fora. Está só com ele. E arquiteta todo o plano e disse, agora você não vai me escapar não, meu filho. Agora você vai. E José vai lá e ela segura nas vestes de José, disse, vou rasgar você todinho aqui agora. Mulher violenta. E aí, agora, para pensar. José teve um sonho. Depois do sonho, jogado numa cisterna, num poço, vendido como escravo. Ninguém estava vendo. Ninguém. Não tinha ninguém dos seus irmãos, ninguém da casa do seu pai, não tinha nenhum hebreu. Ele estava só na casa com aquela mulher. Ninguém via. Ele já havia corrido várias vezes e essa mulher não desistia. Ele poderia ter todas as razões, todas as justificativas de dizer, está difícil, Senhor. Está difícil de segurar essa onda aqui. Mas ele, mais uma vez, ele foge
da aparência do mal, da tentação. E antes de fugir, aquela mulher segura nas suas vestes. Malhada, né? Mulher malhada com força. Arranca as vestes dele. E ele sai, correndo. Imagina o desespero daquele homem. E ela segura as vestes. E diz, não, agora vai ter um revide nisso tudo. Mas, você sabe o que é que me impressiona no meio disso tudo? É a palavra de José. Gênesis 39, verso 9. Olha a palavra de José. Ele diz, a partir do verso 8, só para a gente ter um entendimento. Olha o que é que ele diz. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor. E ele não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem, me passou ele às minhas mãos. Verso 9. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porque és sua mulher. Aí ele diz: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra? Não foi contra o Potifar. Você está entendendo? Ei, você está entendendo? Ele poderia dizer: como eu poderia trair o meu Senhor que colocou tudo nas minhas mãos? Que não estava errado, porque aquele homem que havia confiado tudo nas mãos dele seria uma traição terrível, mas ele não coloca isso, porque para ele o que era mais importante, mais relevante, é que ele não iria pecar contra o seu Deus. Ai, irmãos, que temor é esse desse homem? Que temor. Por isso que a vida de José não foi uma vida normal. E dali, por ele ter sido obediente ao Senhor, por ele não ter sido vulnerável, por ele não ter se envergado ao pecado que estava ali, e que para qualquer homem talvez fosse muito difícil, diante de tantas investidas iguais àquela, e diante de tudo que ele já havia passado, mas ele saiu da casa do Potifar para a masmorra do rei, do faraó, e ali ele foi preso por temer ao Senhor, preso por obedecer ao Senhor, preso por não permitir cair em pecado. Ei, você está entendendo? E depois disso, em nenhum momento ele continuou a sequer levantar uma palavra de murmuração por mais um infortúnio que lhe acontece, por ele ser temente ao Senhor. Como você reagiria nisso? Como você reagiria nessa situação? Porque por situações muito menores do que essa, nós abrimos a nossa boca para murmurar, para reclamar, não se submetendo às vezes aos processos que nós precisamos nos submeter.
Mas esse homem não, e aí ele começa a ter uma nova experiência dentro da prisão, ficou preso durante 2 anos ali, e ali ele aproveitava a oportunidade para ministrar sobre todos aqueles companheiros de cela, e ele se torna mais um líder dentro da prisão, ele se torna aquele que administrava dentro da prisão, e quando ele tinha oportunidade, ele ministrava a palavra, ele revelava sonhos, revelou sonhos ao copeiro, revelou sonhos ao mordomo, e teve uma palavra boa para o copeiro, outra palavra ruim para o mordomo, mas as palavras se cumpriram. Ele firme no temor do Senhor, irmãos. Não veio nenhuma palavra, não veio nenhum sentimento sobre o seu coração, mas ele foi guardado debaixo do temor do Senhor. Porque, queridos, como nós pecamos com as nossas palavras, sim ou não? Sim ou não? Sim. Pecamos com a nossa boca, irmãos. Naquilo que nós falamos, naquilo que nós declaramos, e se tem algo que o Senhor de fato abomina, é murmuração, irmãos. Mas todos os dias nós abrimos a nossa boca para pecar com os nossos próprios lábios. José, ele tinha temor daquilo que saía da sua boca. Não há registro nisso tudo, até que alguém se lembra dele. E ele se coloca diante do rei. E lá ele revela o sonho do faraó. E Deus faz uma virada na vida de José. E ele poderia ter todos os motivos para ser, depois disso tudo, quando Deus coloca José no mais alto posto daquele reino, e ele tem uma grande oportunidade de se vingar com seus irmãos, mas mesmo assim, ele não faz, e reconhece aquela grande oportunidade que Deus estava dando, reconhece todo o processo, e ele perdoa os seus irmãos, diante de uma situação talvez das mais difíceis, porque para mim, ele é o exemplo do homem mais curado que eu vi em todo o processo que ele passou. Que homem curado na sua alma. Mas um homem que temia ao Senhor. Ei, o temor ele pode mudar toda a nossa história. O temor ele pode mudar todo o curso da nossa vida. O temor, ele pode trazer para nós tudo aquilo que o temor carrega a nível de palavra, de promessa que Deus separou para aqueles que o temem. O temor é uma chave, o temor é um segredo, o temor é um tesouro, o temor é um acesso. Você está me entendendo? O temor é um acesso. Se você deseja ter um acesso, o acesso é uma porta que se abre. Ela vem através do temor ao Senhor. O temor é um mistério a ser revelado, descoberto, onde nós precisamos mergulhar em cima disso e nos aprofundar em cima disso. É interessante que o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, verso 12, ele fala em algo da ausência e da presença, e isso fala de temor, irmãos. E eu quero usar isso aqui como um paralelo. Porque ele diz assim: pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Amém, irmãos? O temor, ele não faz diferença da ausência ou da presença. O temor, ele nos guarda na ausência e na presença. Amém, meu irmão? Temor verdadeiro. José estava na ausência de tanta gente, mas o temor
é o guardião da santidade. O temor guardou a José. Paulo continua dizendo: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. O temor nos impede que a murmuração ela se instale sobre a nossa vida. O temor nos guarda. Agora, nós poderíamos falar tantas coisas mais, mas eu quero estar utilizando para você esse que é um dos exemplos mais relevantes para mim sobre esse homem chamado José, que foi guardado diante do temor. Para que é possível? Porque o temor fez com que ele cumprisse o seu propósito. Amém, irmãos? A falta de temor nos tira do propósito de Deus. A falta de temor, ela descontinua o processo de cumprimento do propósito de Deus. A falta de temor, ela simplesmente nos faz desviarmos do caminho. A falta de temor, ela nos torna vulneráveis. A falta do temor, irmãos. Eu quero dizer a vocês que nós precisamos, de fato, resgatar o temor na nossa vida. Quem entende isso? Precisamos resgatar o temor. Precisamos usar essa chave e reverenciar aquele que é digno por ter pago tão alto preço. Nós não iremos banalizar essa graça extraordinária que foi derramada sobre a nossa vida. Que o temor nos guarde. Mas, diante de tantas coisas, que o homem mais sábio da história, o homem que experimentou de tudo que você pode imaginar, no que diz respeito a realizações, a prazeres, de tudo que os seus olhos cobiçaram, ele teve, ele experimentou. Um homem que experimentou, de todos os prazeres possíveis que um homem pudesse experimentar. Estou falando de Salomão. E quando Salomão chega ao final da sua vida, diante de todo o currículo que ele teve, e que você bem sabe, Salomão teve 1.200 mulheres. Que cara maluco, não é, meu irmão? Imagine dar conta de 1.200 mulheres. Isso não é um cara normal. Mas ele experimentou de tudo a nível de realizações. Mas no final da sua vida, ele teve uma conclusão. Eclesiastes capítulo 2, 12, verso 13. É o final de Eclesiastes. Veja a conclusão que ele teve. Leia o livro de Eclesiastes. Você vai ver. Mas ele chega a uma conclusão. E na conclusão que ele chega, ele diz: Eclesiastes 12, 12, tá? 12, final do livro, verso 13. Isso é fantástico, irmãos. Ele diz: de tudo o que se tem ouvido, a suma é. Olha, de tudo que eu experimentei, de tudo que eu vivi, ele está dizendo, a conclusão de tudo isso é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem. Porque
Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O resumo de tudo, onde ele chega à conclusão de que tudo que ele fez e realizou, olha, tudo isso é vaidade e vaidade, e correr atrás do vento. Mas a conclusão de tudo isso: teme ao Senhor. Teme ao Senhor. Essa é a conclusão. Oh, irmãos, como é que nós temos passado tanto tempo sem falarmos sobre isso? Eu me sinto envergonhado. Precisamos resgatar o temor no seio da noiva do Senhor. Porque só através do temor ao Senhor, o Senhor irá levantar uma noiva sem mácula, sem mancha, sem ruga, perfeita aos seus olhos. Sim ou não? Como será possível isso sem o temor do Senhor? E eu quero terminar e colocando diante de vocês todas as promessas que através do temor o Senhor deseja trazer na nossa vida. Eu quero fazer rapidinho isso para vocês. Conseguiu? Aí em cima? Então solta aí. Eis que os olhos estão o quê? Sobre os que esperam na sua misericórdia. O Senhor está lá em cima nos céus. E Ele está olhando para a terra. E vê tudo o que lhe acontece. Mas os olhos do Senhor estão voltados para aqueles que temem a Ele. Amém ou não amém? Isso é importante? Isso é importante? Os olhos do Senhor estão voltados. A atenção dEle está naqueles que temem a Ele. Aqueles que temem ao Senhor, eles chamam a atenção dos olhos do Senhor. Quem deseja isso? Pode continuar. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que dão dízimo. Daqueles que vão para a célula. Daqueles que são bonzinhos e amorosos. Não. O anjo do Senhor acampa-se ao redor. A gente pensa que acampa ao lado de qualquer pessoa, né, gente? É isso, é? O Senhor manda comando para os anjos para se acampar ao redor dos pecadores, é? Tem uma missão dos ninjas celestial, meu irmão. Dos guerreiros celestial. Dos melhores, entendeu? Da rota do céu. Do Mossad celestial. Mas é para aqueles que temem o Senhor. Amém ou não amém? Você quer ter anjo ao seu redor acampado? Tem que fazer o quê? Temer o Senhor. Mas ele continua dizendo: temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada, ei,
nada falta aos que o temem. O Senhor tem compromisso com aqueles que temem a Ele. Amém, meus irmãos? Você deseja isso na sua vida? Nada falta. O Senhor dá sustento aos que o temem. Lembra-se-á sempre, diga sempre. Aqueles que temem o Senhor está dizendo: olha, eu tenho uma aliança com você. Tenho uma aliança com você. Ele não está esquecido da aliança que Ele tem com você. Pode continuar. Bem-aventurado. Tem uma bem-aventurança na tua direção, amém ou não amém? Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás. Ei! Feliz serás! E tudo, ei, é tudo, tudo vai dar certo. Ei, tudo vai dar certo. Ah, irmãos, eu preciso viver essa palavra. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Irmãos, nós não estamos vivendo a plenitude daquilo que Deus tem para nós, porque nos tem faltado o temor que nos faz nos desviar do mal, que faz guardar os nossos lábios, os nossos olhos, a nossa mente, que nos faz andar de forma separada, como santos ao Senhor, porque o temor é o guardião da nossa santidade, e sem santidade nós não veremos a Deus, nós não ouviremos a sua voz, nós não teremos o acesso à sua intimidade, nós não iremos desvendar os seus segredos e os seus tesouros, nós não o conheceremos, nós não andaremos em sabedoria e conhecimento dEle, porque isso é só através do temor ao Senhor. Você está me entendendo? Continuando. Não, espera aí. Tem um salmo, Salmo 128, decora isso aí. Salmo 128. Eu quero ele do início. Esse salmo é o salmo que fala só sobre o temor. É para aqueles que temem o Senhor. É o salmo inteiro. A partir do verso 1. Grifa aí na tua Bíblia. Salmo 128. E vê o que é que o salmo, desde o verso 1 ele diz. Bem-aventurado aquele que e anda nos seus. Aí ele diz: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Continua. Aí ele diz: a tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? O homem que teme ao Senhor terá uma esposa e filhos extraordinários na mesa do Senhor, e ele será abençoado em tudo. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Pode continuar. Vai ser uma surra de temor. Olha o que aqui diz: no temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços de morte. Amém, irmãos? O temor do Senhor. Pode continuar. Melhor todos os dias
do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que o grande tesouro onde há inquietação. Pode continuar. O temor do Senhor conduz à vida, e aquele que o tem ficará satisfeito, e mal te visitará. Não haverá peste, enfermidade, nenhuma praga vai chegar à tua tenda, vai te visitar, porque o temor do Senhor te guarda e te protege em tudo. Com aquele que teme ao Senhor, não há o que temer. Pode continuar. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Amém ou não amém? Para concluir, não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, só no domingo? No dia de célula? Todos os dias. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos perseverar todos os dias no temor do Senhor. Amém ou não amém? Se expresse por isso no nome de Jesus. Precisamos perseverar no temor do Senhor. Que você... Ei, olha para mim. Olha para mim. Se você tem algo a buscar do Senhor, com tudo isso que te foi apresentado, eu quero fazer uma pergunta para você. O temor do Senhor é importante? Sim ou não? É importante para você? Irmãos, o temor do Senhor é um tesouro nas nossas mãos. Mostre um homem sábio, que eu vou te mostrar um homem temente ao Senhor. Mostre um homem inteligente, vou te mostrar um homem que teme ao Senhor. Mostre-me um tolo, um homem que não teme ao Senhor. Precisamos viver essa chave, essa virada de chave na nossa vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A igreja que o Senhor vai vir buscar é a igreja daqueles que temem ao Senhor. Você não entendeu? Você não entendeu? A igreja que o Senhor vai vir buscar é a igreja daqueles que temem ao Senhor. Porque aqueles que temem ao Senhor, Ele os conhece pelo nome. Você está entendendo? Ele os conhece pelo nome. Vamos buscar o temor do Senhor, irmãos. Eu estou convicto de que eu preciso buscar o temor do Senhor na minha vida. Andar no temor do Senhor. Eu e a minha casa precisamos andar no temor do Senhor. Senhor, nós colocamos as nossas vidas mais uma vez diante de Ti, Senhor. E temos sido confrontados debaixo de uma palavra para andarmos no temor e no tremor do Senhor. Nós queremos que o Senhor nos ajude
Eu preciso, Espírito Santo de Deus, da sua ajuda. E assim como tu ajudasses a José em tempos tão difíceis, nos ajude, Senhor, a sermos inabaláveis no temor, como José foi, Senhor. A nossa vida não será uma vida normal, porque o temor do Senhor, Ele não é, Pai, para termos uma vida normal. O temor do Senhor, Ele nos levará ao sobrenatural do Senhor. Ele nos levará aos milagres. Ele nos levará aos prodígios, sinais e maravilhas. Porque essa foi a palavra, essa foi a vida da igreja daqueles dias. Que a palavra de Deus diz: em cada alma havia temor, e muitos sinais, prodígios e maravilhas aconteciam no meio deles, Senhor. Ah, Deus, é o temor do Senhor que vai atrair a sua presença. É o temor do Senhor que vai revelar a sua glória. É o temor do Senhor que vai atrair a sua intimidade. É o temor do Senhor que nos desvendará os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Ó Deus, é o temor do Senhor que irá fazermos nos enxergar aquilo que nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, aquilo que o Senhor preparou para aqueles que temem ao Senhor. Ó Deus, o temor do Senhor nos guardará dos laços da morte, dos laços do passarinheiro. Ah, Deus, o temor do Senhor guardará a nossa casa. O temor do Senhor guardará a nossa descendência. O temor do Senhor, ó Deus, será, ó Deus, nos concederá riquezas, honra e vida, Pai. O temor do Senhor nos garante a segurança, porque aqueles que te temem estão guardados, ó Deus, por um acampamento de anjos, Pai. O temor do Senhor nos revelará quem tu és, ó Deus. O temor do Senhor será uma chave de acesso para entrarmos, ó Deus, no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente, Senhor. É o temor do Senhor que nos dará esse acesso. Oh, Espírito Santo de Deus, nos ajude, Senhor, a andarmos em santidade, a ser santos, como Tu és santos, porque o Senhor quer nos provar no temor, para que nós não venhamos a pecar contra Ti, Senhor. Ah, Espírito Santo, me ajuda, Espírito de Deus, nos ajude a caminharmos na revelação plena de que Tu és, Senhor, em uma reverência cheia de temor, por reconhecer que Tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e não há ninguém que se compare a Ti, Senhor, ninguém que se assemelhe, que se aproxime de Ti. Tu és, ó Deus, a estrela da manhã. Tu és, Senhor Deus, a brilhante estrela da manhã. Nós precisamos da manifestação, do fulgor, da Sua glória, Pai. Revela-nos. Queremos que o temor nos leve à Sua presença. Queremos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Senhor. Queremos ir mais alto. Queremos ir mais profundo. Queremos sair do raso. Queremos sair da superfície. Queremos sair, ó Deus, do frio, do morno. Ah, Senhor. Nos leve, nos tire desse lugar, Senhor, no lugar da religiosidade, no lugar da aparência, Senhor, no lugar da vida dúbia, da vida dupla, no lugar da ausência do caráter e do DNA de Deus.
Nos tire desse lamaçal de pecado, Senhor, e nos leve a estar guardados no temor. Nos ajude, Senhor, nos ajude nesse tempo. Ah, Espírito Santo, Espírito Santo, vem aqui essa noite mais uma vez. Gere arrependimento no nosso coração, Senhor. Gera arrependimento no nosso coração. Gere quebrantamento, Senhor. Tira essa sequidão de estio, Senhor. Porque como o salmista falou, não há nada que mudou, não há transformação e não há temor. Como tu falastes para Moisés e dissestes: quem dera que eles me temessem e guardassem os meus mandamentos. Pois esse é o anseio do seu coração, Senhor. Esse é o desejo do seu coração. Que venhamos a temer a Ti. Que venhamos reconhecer quem Tu és. Que venhamos a Te reverenciar, a Te honrar, a Te respeitar, Senhor, a considerar. Traga-nos, Senhor, um batismo de temor de verdade. Mude, Deus, mude a nossa história, muda a nossa casa, muda um ambiente, como Tu mudastes na casa de Obed-Edom, Senhor, porque Tu trouxestes o temor naquela casa. Porque o que ele fazia, o que ele pensava, ele olhava para a arca da presença e em seu coração via temor. Traz o temor novamente dentro da nossa casa. Traz o temor nos nossos pensamentos. Traz um temor daquilo que sai dos nossos lábios, Senhor. Traz um temor, ó Deus, nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Traz o temor, Senhor. Tudo aquilo que nós pensarmos, tudo aquilo que nós pensarmos em fazer, em realizar, possamos fazer em o nome de Jesus Cristo. Possamos ter o temor nesse nome. Resgate-nos no temor. Esse é o meu clamor essa noite. Nos ajude a irmos a este lugar, Senhor, a construirmos esse lugar chamado temor do Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Revela-nos o Teu temor. Descortina-nos aquilo que nós não conseguimos entender e enxergar. Vem, Espírito de Deus.